Olá, a paz. E o livro apócrifo, né, gente? Pode ser usado como inspiração para com Deus. Você pode falar alguma coisa relacionada a Deus ou até pregar com o livro apócrifo, né? Livro apócrifo, para quem não sabe, é aquele livro que não está na Bíblia, né, gente? Que está fora da Bíblia, né? E muitas pessoas falam assim, eu já vi muitas pessoas dizendo, não, mas não está na Bíblia, então não lê, não dá importância, não dá nada. Sendo que a maioria daqueles livros lá são os atores também estão na Bíblia. Então, esses livros, gente, a Bíblia foi escrita por vários homens, inspirado por Deus, e que foi pessoas, homens que decidiram fazer essa seleção chamada Bíblia. Então, homens também decidiram que certo tipo de livro não poderia ir, né? Sendo que muitos homens, como Enoque, mesmo que eu sempre falo, o livro de Enoque, que é o avô de Noé, ele tem vários livros, inclusive um dos livros que eu já li e leio sempre. Esse livro, ele narra a história do mundo, ele profetiza a história da humanidade com começo, meio e fim. Né? Coisa até antes dele ele falou e coisas futuras até após o fim da humanidade ele fala, ele prega, ele profetiza. Então um livro desse fora da Bíblia, então, e as pessoas dizer, tem pregador aí pregando que é heresia pregar livro que não está na Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus usou termos humanos para poder pregar, como o juiz, como o cara que estava lá na praça, termos normais para poder pregar. Jesus pregava com coisas do dia a dia, ele usava termos normais do dia a dia para pregar. Aí você não pode pregar com base, falando de história de livro, só porque não está na Bíblia, porque alguém decidiu que não está na Bíblia, você não pode pregar. Se até uma folha que cai do chão inspira a Deus, você pode pregar falando a respeito de Deus um livro que foi tirado porque algum grupo decidiu que não pode estar, não pode pregar. Né? Então são coisas que as pessoas falam, que ensinam, que passam, né, a mensagem que atrapalha a vida de muita gente. Claro que tem livros aí que não tem inspiração nenhuma de Deus. Você tem que ver, ler independente de quem escreveu, você tem que olhar o livro e ler e ver se a inspiração é de Deus, se é algo de Deus. Então, dizer que se pregar e falar livro que não está na Bíblia é heresia. Tem um cara aí que tudo para ele é heresia, né? Tudo para ele é heresia, né? Não crê em nada, né? Não crê que uma pessoa pode profetizar, não crê que pode expulsar demônio, não crê que a pessoa, através da pessoa, a pessoa pode ser curada, que Deus dá autoridade para o mundo. Então o cara não crê em nada, ele fala que tudo é heresia, só ele é certo. Então são coisas, gente, que as pessoas devem estar atentas, né? E fala muitas coisas e diz muitas coisas. Então a Bíblia é uma inspiração de Deus, mas tem muitos livros que não está incluso na Bíblia que você pode inspirar a Deus também. E outra, existem livros mais recentes, né? Livro mais recente que são inspirados, que é uma inspiração extraordinária, que não foi nenhum homem que escreveu, né? É um livro que poucos falam, que poucos dizem. Eu vou até dar o nome dele aqui, chama-se o livro de Urântia. Urântia é para... Vou dar uma chave aqui para a pessoa entender melhor o livro, quem quiser procurar. Até na internet tem esse livro. Você procura Urântia que tem ele. Esse livro aí, até o versículo 57, livro 57, ele fala só de coisas celestiais, né? Então o livro é tremendo. O livro fala as coisas que a humanidade... Que não foi o homem que escreveu aquele livro, eu tenho certeza, né? Certeza. E o livro fala também a origem de quem escreveu o livro. Então é um livro daqueles, se falar para um cara desse, né? O livro inspira muito conhecimento, fala de coisas sobrenaturais. Então, se você vai ver a origem do livro, foi os atores, não foi o homem que escreveu aquele livro lá.
Tem coisa, até o 57 tem coisa, além da sabedoria humana, né? Se as pessoas não entendem muito bem a Bíblia, imagina um livro daquele lá. Um livro daquele lá é muito extraordinário. Chama-se Urântia. Na linguagem humana, assistida terra, né? É Urântia falado por seres celestiais. Urântia significa terra, né? Isso é uma das chaves que para você ler o livro você tem que saber. Quando fala Urântia significa terra, né? Então o livro é muito inspirador. E ele, depois do 57 para frente, o livro ele fala sobre a infância todinha de Jesus, a vida toda de Jesus. Aí as pessoas falam que na Bíblia não está escrito sobre Jesus quando a infância dele e a juventude lá fala tudo. Fala tudo. Fala tudo. As pessoas falam que na Bíblia não está escrito qual a época que Jesus nasceu. Lá está escrito. Foi no mês de agosto, a partir do dia 26, 27 que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E o Jesus Cristo tomou conta da família todinha depois de 14 anos. Está lá também, né? São coisas super interessantes, né? Para o convívio. Então Jesus foi o provedor da família dele com 14 anos e meio, aproximadamente, chegando a 15 anos, ele se tornou o esteio, o alicerce da casa dele, que o pai dele morreu, ele com 15 anos. Então, o processo de Jesus Cristo foi tremendamente humano e familiar. Ele não teve filhos, mas ele foi um pai, né? Que ele cuidou da família dos 6 irmãos que ele tinha, né? Inclusive a irmã dele, Ruth, estava para nascer. O pai morreu com a filha, com a irmã dele mais nova, grávida. Então são histórias, são fatos que as pessoas desconhecem e não lê e diz que não, porque não está na Bíblia, que não sei o que. Então um livro desse, você vai dizer que um livro desse não pode ler. Então são coisas, gente, que as pessoas têm que rever, né? A pessoa pode usar um fato, tem coisa exagerada aí que as pessoas usam para pregar na igreja, né? Mas dizer que é heresia você usar qualquer fato, qualquer outro argumento que não esteja na Bíblia para poder pregar, é heresia quem está falando que é heresia, né? Na verdade, né? Porque o Senhor Jesus Cristo usava muito de fatos normais para poder pregar. Você vai ler lá a Bíblia, você vai ver, né? Que ele usava o cara que foi na praça, depois outro foi, o juiz que não. Então, várias coisas o Senhor Jesus Cristo usava normal. Aí nós tem que usar só a Bíblia, tem que só pegar o que está na Bíblia. Claro que a essência, pela religiosidade de muitos, você tem que pegar uma Bíblia, ler e falar, mas para você usar uma comparação, alguma coisa, você pode, claro, pode usar alguma coisa. O que é que tem a usar? Se nós vivemos aqui, estamos aqui, né? E você não pode, uma pessoa que tenha uma espiritualidade, que Deus inspire algo nele, ele escreveu um livro, ninguém pode ler não, né? Ninguém pode falar no altar sobre isso, porque é heresia. É umas coisas, gente, que o povo ensina que... E aí fica o tempo todo pregando só o Velho Testamento, né? Só coisas que antes do Senhor Jesus Cristo eram um horror. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, ficou aterrorizado que viu as matanças de bicho, sacerdote com a mão cheia de sangue. O Senhor Jesus Cristo chega quase a dar um treco de horror quando viu aquilo. E a partir daí ele aboliu tudo aquilo. Então, o problema é o seguinte, que tem muitos que pregam o Senhor Jesus Cristo, falam do Senhor Jesus Cristo e quer ficar pregando o Velho Testamento. É o que eu já falei aqui. Fala do Senhor Jesus Cristo, fala e não se atualizou. A mente dele está atrofiada e atrasada. O problema é esse. Então, vamos se atualizar, né, gente? Se atualize, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus. O livro que eu falei é Urântia. Só é chegar na internet e clicar Urântia que vai aparecer o livro. Leia, se atualize, tá? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus.